Tá começando mais um podcast do Estúdio Jardins. Hoje estou aqui com Mima, certo? Mas antes, vou aqui só dar um jabazinho do estúdio. Se você quer gravar seu podcast, seu curso, qualquer vídeo, aula, qualquer coisa relacionada a áudio e vídeo, Estúdio Jardins. Você segue lá no Instagram, manda um DM que a gente vai responder, vai entender seu projeto e vamos resolver seu BO, tá? Qualquer coisa relacionada a áudio e vídeo, Estúdio Jardins, certo? Então, vamos lá, Mima, trocar um papo aqui. Só de suas credenciais. Você é personal trainer, certo? Personal trainer. Certo. E sempre quis trabalhar com essa parte da saúde? Então, na verdade, quando começou esse gosto para essa parte da saúde foi quando eu iniciei a minha vida jogando bola. Certo. Quando eu comecei a jogar bola, que meu Deus, eu quero ser uma jogadora, eu quero ser Marta. Inclusive tem até um Quero vídeo... ser Marta. Marta. Massa. Inclusive tem até um vídeo no meu Instagram que é de uma entrevista que eu fiz dos Jogos Escolares que teve, eu estudava no Dom Luciano. E aí o rapaz, eu fiz 5 gols nesse dia. Ficou louco. Foi. Aí o rapaz chegou, o jornalista chegou e perguntou, né? Eu peguei e disse, quero ser Marta, não sei o quê. Tá, é muito engraçado. Mas não vão lá ver não, por favor, viu? Enfim, aí começou daí, tipo, eu queria muito estar no esporte. E como eu tinha tanto essa vontade, minha vontade era de jogar, só que aí não deu certo. Eu tive uma queda, eu fazia atletismo também, aí nenhuma queda que eu tive no atletismo atrapalhou com que eu jogasse. Hoje, por exemplo, se eu entrar em quadra, hoje eu só consigo jogar uns 5 minutinhos e tenho que sair, porque eu fico com dor. E eu ainda não... Foi o quê? Foi Então, eu ainda não sei direito o que é. Eu creio que foi quando, que eu estava fazendo atletismo, que eu fiz um salto e eu caí com o cóccix no chão, diretamente. E aí, depois disso aí, pronto. Quando eu fui fazer um exame, o doutor disse que eu estava sem a cartilagem entre as vértebras. Então, esse contato de uma vértebra com a outra fazia com que eu sentisse muita dor. E aí, por conta disso, eu parei de jogar bola. Hoje eu só brinco. Aí pronto, aí para não ficar de fora, o único meio que eu achei que eu ficasse perto do esporte era trabalhando com o esporte. E eu comecei fazendo licenciatura, né? Eu quando fui para a faculdade, meu primeiro curso foi licenciatura. A licenciatura a gente dá aula em colégios. Sim. Entendeu? Então, para mim ali eu estaria próximo desse esporte, né? Do futebol que eu poderia colocar para as crianças fazer e tal. E aí foi quando depois com alguns alunos que vieram aparecendo, eu fui gostando da musculação, aí foi quando eu fui para fazer o bacharel também. Aí eu tenho as 2 graduações, licenciatura e bacharel. Mas veio daí. A vontade de querer fazer educação física veio daí, de querer estar nesse meio. Já que eu não posso jogar, já que eu não pude ser Marta, oi Martinha, meu amor. Então, eu quis ficar perto do esporte. Esse negócio de você ter que se adaptar depois que acontece algo na sua vida, eu acho isso muito massa. Teve uma vez que a gente conversou com uma menina, não sei se você conhece, Sara Andrade, né, Matheus? Max. Que era nadadora, campeã olímpica, ou quebrou recorde, uma coisa assim. E ela teve problema, teve overtraining. E aí foi diagnosticada com isso, né? E aí não pôde mais nadar. Só que ela, como você, né, gosta muito do esporte. E acabou cursando medicina e hoje ela tá cursando ainda medicina, mas agora tá lá tomando conta das atletas. Das atletas. Entendeu? E é muito massa essa adaptação. É massa e triste ao mesmo tempo, né? Porque, querendo ou não, é uma quebra de um sonho, né? No meu caso, realmente, eu sempre quis. Se você parasse assim e perguntasse, eu com 10 aninhos, eu já falava, eu quero ser uma jogadora. Porque meu sonho era ser jogadora. E depois dessa queda, eu não fazer mais o que eu podia fazer nas quadras, como eu fazia antes, não era tão craque também, mas só para deixar claro. Isso deixa a pessoa triste, entendeu? Isso faz com que a pessoa, poxa, caramba, eu queria tanto. É um pouco revoltante, mas um revoltante que a gente conseguiu... canalizar para outro lugar. Isso, para outro lugar, para conseguir ainda estar com esse sonho em cima, assim, né? E aí, você hoje é personal, tem algum público específico
que você atende, porque eu já vi personagens de vários tipos, né? Sei lá, tem personal para grávidas, tem personagens para pessoas que querem perder peso. Você tem algum direcionamento? Então, nessa área, hoje em dia, da educação física, você ficar preso em uma só coisa é muito ruim. Eu boto assim, ruim. E eu aprendi com um professor, inclusive é bem conhecido, Diego Torres. Ele me mostrava que é bom a gente ter mais conhecimentos, é bom a gente ter mais... Então, quando eu comecei no emagrecimento. Eu tenho, inclusive, vários posts mostrando antes e depois de alguns alunos no emagrecimento, que eu tive bastante resultado. Só que hoje eu sinto que o meu coraçãozinho, ele chama mais para idoso. Eu tenho um carinho, um afeto mais por eles. Jéssica. Não foi eu que falei, viu? Mais Enfim, eu tenho um afeto muito grande por eles. Eu tenho um cuidado maior na aula com eles, por saber que eles precisam desse cuidado, entendeu? Então, acho que a metade dos meus alunos são mais idosos. Idosos, emagrecimento e um pouco assim para hipertrofia. Ou então para manter saúde, essas coisas, entendeu? Mas eu tenho esse... Fora isso também, eu trabalho com doenças. Hoje eu tenho uma aluna que ela tem, acho que está há 2 anos comigo, que ela tem Alzheimer. E é muito legal a aula com ela, porque é uma aula como se eu estivesse lidando com a criança, sabe? Então, é uma aula que me deixa assim, ai, meu Deus, que vontade de apertar, de beijar, de, sei lá, de ficar ali o tempo todo. Vem aqui, porque a gente tem que estar o tempo todo com eles. De fazer os movimentos com eles, de repetir, de falar, fazer com que eles lembrem de algumas coisas do passado e tal. Então, essa interação com eles me deixa assim bem... Pô, que massa. É massa. É massa. Nessa parte dos idosos, tem muita diferença, sei lá, de uma pessoa que é mais nova? Quais são os exercícios mais específicos para eles? Tem intensidade, essas coisas? Tem, trabalha muito isso. Não é a mesma coisa. Eu passar uma aula para você e uma aula para Jess. É totalmente diferente. Não, eu estou dizendo que Jess é idosa, viu, por favor. Mas, tipo, na verdade é assim, cada pessoa é uma máquina diferente. Eu tenho até idosos que o que ele faz eu não faço, entendeu? Então, diferencia muito. Depender da necessidade do aluno é aonde vai ter esses cuidados ou esses riscos ou não, sei lá. Por exemplo, botar um aluno idoso para saltar, fora de cogitação, depende da necessidade dele. Se ele não tiver nenhum problema como essa que eu disse, o nome dela é... Ai, meu Deus. Dadá, é chamada de Dadá. Dadá. Se você ver essa mulher, os vídeos que eu postava com ela, era o maior auge no Instagram, porque ela corria, ela fazia a escadinha de agilidade bem alegre, bem espontânea. Aí já faz mais que eu já. Faz. E não cansava. Por isso que eu tô falando, tipo, depende muito da pessoa, do que a pessoa tem, né? Nem todo mundo consegue fazer todas as coisas, todos os exercícios. Ela, por exemplo, eu conseguia fazer salto com agachamento com ela, já com outros eu não posso fazer, entendeu? Depende muito da necessidade da pessoa. Mas já teve alguém que... Tenho cuidado. Que olhou, tipo, não, eu já tô velho demais para começar a fazer alguma coisa. Como Vários. é que é essa quebra de preconceito para começar? Na verdade, a quebra só vem quando eles vão no médico e o médico diz, olha, vocês precisam fazer. Porque eles não acreditam quando a gente fala assim, olha, a atividade física, ela, como é que eu falo? Ela é uma obrigação. A gente não tem que comer todos os dias para ter energia, para ficar forte, para poder aguentar o dia. A gente não tem que comer, nem é obrigado da gente comer, porque se a gente ficar sem comer, a gente fica mal, não fica mal, pronto. A mesma coisa é a atividade física. Todo mundo precisa, não tem... eu já trabalho bastante, eu já caminho muito, então não preciso. Não tem esse, todo mundo precisa, todo mundo. É algo obrigatório. E quanto mais você cuidar antes do que esperar uma certa idade para poder começar a cuidar,
Quanto mais você cuidar antes, é melhor. Porque quando chegar nessa certa idade, você não vai ter tanto risco como teria uma pessoa que não fez atividade física até hoje, vamos supor. Entendeu? Então, é algo que eu sempre digo assim, não importa, não tá com doença, não tá com problema, mas faça. Faça porque é bom. Não, Mima, eu tô com preguiça hoje, não quero hoje, mas isso é só hoje. Quando você olhar no futuro, que você vê a diferença como você vai estar para a pessoa que poderia ser com as doenças e tudo, você vai falar assim, poxa, caramba que eu comecei a treinar. Porque não tem remédio nenhum que fale assim, ó, você tome isso que é melhor que uma atividade física. Não tem. Tem que ser. Na verdade, é o melhor remédio, né? Sim. A atividade física é o melhor remédio. Seja ela uma caminhada, seja uma musculação, uma natação, uma hidroginástica, seja ela qual exercício for. Tem um negócio que eu já vi que o pessoal fala, que é mais ou menos assim, não vou fazer atividade física porque eu não tenho tempo. A minha rotina é corrida. Só que acontece, ao mesmo tempo, se o seu chefe pedir para uma coisa para você fazer, você vai arranjar esse tempo para fazer. Você faz. E para burlar isso mentalmente, é tipo, trate o seu corpo como o seu chefe, sua prioridade, assim, também, né? Procurar um momento do seu dia para fazer esses exercícios. Você deu uma palavra-chave aí, você falou. Prioridade. A gente precisa priorizar. E o que é que você quer priorizar em primeiro caso? Eu quero priorizar a mim. Meu pensamento é esse, eu quero priorizar a mim. Eu amava jogar bola, tive que parar de jogar bola porque poderia ter um problema maior. Então, isso foi uma prioridade que eu fiz para mim, é minha saúde. Imagine, eu jogando, daqui a pouco eu lá na quadra, pá, desmaio, acontece qualquer tragédia, porque eu não tive prioridade. Então, a palavra certa é essa, prioridade. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Eu preciso cuidar de mim. Seja ela qual forma for, mas você tem que colocar em prioridade. Na hora que você falar assim, ó, eu quero, e começar a fazer, que você vê os resultados, que você vê a diferença, seu corpo já mudando, sua saúde mudando. Eu duvido uma pessoa não continuar mais fazendo, eu duvido, é bem difícil. Mas para começar, é mais difícil ainda. Porque não existe, as pessoas não conseguem ter essa prioridade, né? Não conseguem dar essa atenção maior. E parece que... Acho que é isso, o mais difícil é você começar. Tem aquele negócio que o pessoal fala assim também, né? Tipo, para você criar um hábito, qualquer hábito que seja, 21 dias. Faça essa coisa durante 21 dias que isso aí vai virar um hábito. Tipo, dependendo de várias pessoas. E você começando, para começar a fazer um exercício, então se alimentar melhor, depois que você pega o tranco, é só ir. É só ir, tipo, não falhar. E quando você falta um dia, pelo menos, já sente uma falta no seu dia mesmo. Sente Tipo, bastante. Tá faltando alguma coisa aqui no meu dia que não está completo. É como se a gente fosse começar a pedalar. Imagine que você nunca pedalou na sua vida. Quando você montar na bicicleta, você vai ter uma grande dificuldade. Não vai conseguir fazer de primeira, não vai conseguir pegar o embalo lá de primeiro, não vai. Mas depois que você for tentando, daqui a pouco tá empinando que nem percebe. Então, você tem que querer, a pessoa tem que querer. Tem que colocar na mente assim, ó. Se eu cuido das pessoas que estão ao meu redor, um namoradinho, uma namoradinha, um pai, uma mãe, se vocês cuidam, por que não cuidar de si mesmo também? Entendeu? Por que não chegar para você e falar, eu quero mudar, eu quero fazer o que eu faço para todo mundo, que é cuidar dos outros. Pronto, eu quero cuidar de mim. Então, vou começar agora. Por que não fazer isso? Por que não ter essa prioridade, não lhe dar essa chance dessa mudança, né? Uhum. Esse negócio que você falou agora me lembrou de, tipo assim, minha avó, ela tá bem fraquinha, ultimamente. E aí que toma conta, às vezes eu vou lá, ajudo a levantar ela, tudo isso. E aí você falou de, tipo, se cuidar para cuidar dos outros. Porque minha avó é pesada. E aí às vezes meu pai troca ela, sei lá, a fralda. E eu fico, meu pai levanta minha avó todo dia quase. E meu pai tem uma rotina de pelo menos caminhar
né? E sempre tá fazendo alguma coisa em casa. Aí eu fiquei refletindo esses dias de que se ele não tivesse se cuidado, não teria como ele cuidar da minha avó. Não teria. Porque pra levantar ela é sinistro. Porque ela tá lá na cadeirinha, tá? Eu tenho que chegar nela, levantar, aí depois bota de volta. Isso é tudo um agachamento, é como se fosse um... Que o pessoal fala também, né? Que o CrossFit é um exercício que você tem que fazer, que você faz no seu dia a dia, só que com mais impacto, mais intensidade. E só pra fechar, assim, quando você falou, né? Me veio esse pensamento de se cuidar pra cuidar do que você gosta, né? No futuro, assim. Que assim também tem uma Sempre qualidade de vida tem. melhor, né? Sempre tem uma necessidade, sempre tem Uhum. essas, esses momentos, né, que chega da gente ter que cuidar mais de uma pessoa, como você falou de sua avó. Sempre tem, sempre acontece algo do tipo. E que vai exigir mais disponibilidade física. Muito. E também mental, né? Que às vezes não, né? A gente vê que exercícios ajudam na ansiedade também. Meu Deus. Se todo mundo soubesse o quão saudável é ser saudável, treinar, fazer exercício, né? O básico, porque isso aí é o básico. Todo mundo soubesse. Eu juro a você, olha, se entrasse na cabeça de todo mundo essa importância, não ia ter tanto problema, não ia ter tanto sedentarismo, não ia ter tanto, não ia ter. Não ia, sério. Foi o que você falou mesmo? Da ansiedade. Da ansiedade, pronto. A atividade física, exercício físico, ele, na verdade, ele libera tanto hormônio na gente, que faz com que até uma dor de cabeça, por exemplo. Eu tô aqui com dor de cabeça agora. Nossa, mas eu vou treinar. Vou ali puxar um ferro, que é assim que o pessoal, os maromba falam, né? Vou ali puxar um ferro, fazer... Mas ele faz com que você, naquele momento, passe ali o hormônio que solta. Faz com que você chega... Nossa, passou a minha dor de cabeça, não tô mais com dor de cabeça. Mesma coisa, ansiedade. Tem pessoas que, chega na academia, começa lá treinando, tava com a crise em casa, poxa, deixa eu ir lá rapidinho, vou treinar. Na mesma hora que termina, já é uma outra pessoa, já se sente um pouco melhor, já se sente um pouco mais livre da ansiedade desse momento, né, que teve. Acontece direto. O que eu mais tenho é alunos assim, inclusive. Yeah. Que fala direto, Mima, vamos treinar que eu tô precisando, preciso até liberar, preciso liberar aqui, eu preciso socar a cadeira, bota aí, vamos fazer um Muay Thai hoje, tá? Direto, acontece isso direto. Até mesmo eu, por exemplo, tem dias que não é fácil você, pronto, no meu caso, eu acordo para cuidar dos outros. Literalmente é isso, eu acordo 4 horas da manhã, todos os dias, de segunda às vezes, até nos sábados também tem umas corridinhas. Mas é todos os dias. E eu fico ali, poxa, eu estou me levantando, eu estou indo cuidar, eu estou indo ajudar, eu estou indo liberar, conhecimento, passar conhecimento, não sei o que. E chega um momento que eu falo, e eu, cadê eu? Onde é que eu entro aí? Tipo, eu preciso, para poder estar fazendo tudo isso, eu tenho que estar bem. Entendeu? Eu tenho que estar. E tem dias que não é fácil, não. Tem dias que... Você consegue treinar para você? Tenho que conseguir. Não tem como falar, não vai. Tem alguns momentos que acontece assim, por exemplo, ultimamente. São tantas... estou tendo tantas aulas que o único momento livre que eu tiver, eu só penso em dormir. Sim. Por quê? Porque se eu dormir, eu já acordo bem, alegre, espontânea, para poder dar mais novamente aula. E eu sinto que eu tenho um diferencial nas minhas aulas, que é essa energia, essa alegria. Pronto. Para eles não é fácil ir, mas Sim. Comigo lá, eles conseguem ir, entendeu? Sim, entendi. Então, se eu tiver ainda... Além de eu ir, passar essa energia, essa disposição, faz com que eles treinem ainda melhor. Então, vem muito peso para mim, vem muita carga assim, que às vezes eu falo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir hoje? Ai, eu queria só dormir, queria só descansar, mas depois eu falo, não, poxa, aquele aluno faltou a semana toda, eu preciso ir hoje, ele precisa treinar, porque eu preciso que ele treine, não sei o que. Sempre uma tem. sessão terapêutica quase. Quase isso. Então, se eu não cuidar de mim, eu não vou ter essa disposição para fazer passar esses conhecimentos, essas aulas todinhas. Mas ainda, para mim, o que eu mais libero
alegria, energia é o futebol. Por exemplo, Massa. se eu não conseguir malhar hoje, eu vou jogar uma bola. Então, para mim, jogando aquela bolinha, para mim ali tá ótimo. Eu já fiz a minha atividade, eu já me sinto bem, eu já me sinto renovada. Pronto, teve um dia mesmo. Eu tenho um baba que é toda terça-feira. Aí, nesse baba, na verdade, terça e quinta são os meus dias que eu nem respiro, praticamente. E mesmo assim, tem esse babinha que é o último horário do dia, 9 da noite até 10h30 da noite. Aí, terça-feira eu cheguei, meu Deus, eu não vou conseguir jogar, porque eu tô cansada, porque eu dei muita aula, eu não tô bem para fazer isso. Só que depois eu falei, não, eu vou, por mais que nem que eu fique no gol ali só brincando, eu vou. Aí, quando chegou lá, que começou a linha, aí me botaram para jogar, aí eu comecei a entrosar lá com um menino que tava jogando comigo. E aí, daqui a pouco, era gol pra lá, gol pra cá, e era dancinha pra lá, dancinha pra cá. Quando terminou, a minha amiga chegou e falou, você disse que estava cansada? Não entendi. Aí eu peguei e lembrei, eita, tô mesmo. Eita, deixa eu voltar lá. Mas pra você ver, tipo, eu tava cansada. Então, naquele momento, eu liberei tanto hormônio que me fez esquecer esses probleminhas, né? O cansaço, as coisas que queriam fazer com que eu ficasse atrás, né? E não conseguiram. Então, a atividade física, ela consegue fazer com que você Esqueça essas coisas, né? esqueça, melhore, passe e assim vai. Esse lance aí do futebol é de boa, tipo, que a gente sabe que o mundo do futebol é meio machistinha, né? Mas aí foi tranquilo pra você achar um baba que te aceitasse jogar ou foi mais amigos mesmo? Então, quando eu morava lá no Marcos Freire. Oi, Marcos Freire? Eu morava lá no Marcos Freire. Eu nunca vivi aqui em Aracaju. Quando eu saí de Aracaju, que eu vim direto do Marcos Freire para Aracaju, que eu fui estudar no Dom Luciano, foi que eu comecei a conhecer esse lado do esporte, né? Do futebol. E nesse meio aí, nesse tempo aí, eu conheci um time que hoje não... Ele existe, mas hoje ele não está ativo, que era o Colorado. O Colorado, ele foi o único time que fez com que meu Deus do céu, eu tô em casa, eu tô com os meus irmãos. Para mim, ali era tudo irmão, sabe? Eu tava em casa, não tinha hora ruim, era um momento alegre para mim, era quando eu tava com elas. Só que aí ela acabou, né? Teve uns probleminhas aí e acabou. Depois que ele parou, eu fiquei um pouco deslocada. Eu jogo em times. Aqui em Aracaju tem vários times de futebol feminino. Tem vários? Inclusive, Industrial é o que eu tô jogando hoje. Industrial, meu amor. Tem vários times de futebol. E aí, depois que o Colorado ele deu essa parada, eu fiquei deslocada, eu fiquei indo para um, fiquei indo para outro. Aí eu via umas coisas erradas em um, aí saía, via umas coisas erradas em outro, saía, enfim, eu não estava conseguindo se encaixar. Me encontrar, na verdade, né? E aí foi quando uma amiga minha falou, vamos treinar, você vai gostar do treino dele, de Brunão, do Industrial, vamos lá treinar, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou. Aí eu fiz o primeiro treino com ele, maravilhoso, ele é incrível, inclusive. E até hoje eu estou jogando no Industrial. Quando tem campeonato, a gente vai jogar. Rola campeonato? Rola campeonato, rola viagem. Eu só não viajo, porque a minha vida não me permite. Não me permite, mas... rola campeonato, rola amistoso. Inclusive, domingo já tem um joguinho, só site com elas. Mas, enfim, eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, eu nunca joguei baba. Baba é tipo assim, um jogo que você vai, joga lá uma bolinha sem regra, entendeu? Sim. Sem regra. Eu nunca joguei, nunca consegui jogar porque eu não sabia chegar lá e brincar. Minhas coisas assim, Mima, vamos fazer. Vamos se divertir. Não sei fazer isso. Eu sempre ia assim, eu quero ganhar, eu vou ganhar. Eu sempre fui muito assim. Então, foi muito difícil. Depois que eu parei de jogar, né, que o Industrial, eu agora acho que tenho só um ano, eu vou completar um ano Industrial, que eu estou nele. Aí foi quando me chamaram para esse babinha. E aí eu participei da gestão também. Aí foi quando a gente começou a divulgar para as amigas, para ver quem queria e tal.
E a energia, tipo, a junção das meninas a energia das meninas com a minha, do pessoal lá, e combinou e casou. E é um baba que hoje faz sucesso. Por exemplo, tinha dias que a gente soltava a lista a gente soltava na segunda-feira, no domingo antes. Domingo de manhã, para segunda à tarde já tá fechada. Tá, 2 minutos. Não, 2 minutos que eu lançava a lista, domingo de manhã já fechava a lista, de 20 pessoas. Então era bem disputadinho. Então, hoje, eu me sinto assim. Nesse babinho, eu me sinto confortável para fazer. Entendi. Porque eu tenho essa dificuldade infelizmente, eu sou muito competitiva. Então, eu tenho essa dificuldade de estar brincando assim, sabe? Eu nunca soube brincar jogando bola. É engraçado isso aí, porque assim, eu ganho tipo, para essas paradas eu ganho assim por consequência, entendeu? Eu não sou muito competitivo. No vôlei, eu vim mais do vôlei assim, e, por exemplo, tem um baba. E aí tem gente que é competitiva pra caramba e não sabe, como você falou, não sabe brincar. E aí o cara tava jogando lá e a galera começou a errar o fundamento. Ele, gente, vamos fazer o seguinte, vamos treinar toque na parede. Ele, velho, ninguém quer treinar toque, aí só quer correr, se jogar no chão. Ele, não, senão assim a gente não vai ganhar. Repare, você não vai ganhar. Aí, não, assim, eu sou competitiva para mostrar o meu melhor. É tanto que hoje no meu trabalho, eu sinto essa competitividade comigo. Eu quero mostrar o meu melhor no meu trabalho para você. Se você chegar para mim falando, Mima, eu preciso emagrecer, um exemplo. Preciso emagrecer, eu quero um resultado até o final do ano, por exemplo. Eu vou fazer de tudo para até o final do ano você estar 100% com você. Entendeu? Eu tenho essa competição comigo. Não é que eu nunca soube perder. Eu sei perder. Eu não aceito, mas eu sei perder. Eu não vou ficar reclamando. Você não não vai ficar bem por não ter dado seu 100%. Isso, por não ter dado o meu melhor, entendeu? Se por eu não ter conseguido dar, eu fico chateada demais. Mas não vou ficar assim, vamos que a gente tem que ganhar. Não, isso aí eu nunca fiz, não. Mas aí, por exemplo, você deu seu 100%, mas o seu time não deu. Eu tô feliz que eu fiz a minha parte. Tem gente que fica barreada ali, não. Não. Pô, time, pelo amor de Deus. Eu fazendo a minha parte, eu vendo assim que de mim, eu fiz o que eu podia, tá tudo certo. Ah, tá. Tudo certo mesmo. Menos mal. E aí me diga uma coisa, personal tem muito contato, assim, tem que estar próximo da pessoa. Como foi na pandemia? Como foi que você se adaptou? Pegou no ponto fraco agora. Nossa, foi muito difícil. Eu acho que para todo mundo que passou pela pandemia, né? Da saúde, inclusive. Eu acho que foi muito difícil. Mas o meu difícil foi, eu acho que 1 mês. Acho que 1 mês foi difícil, porque foi tipo assim. Imagine, você tá com 30 alunos. Um exemplo. Você tá com, não, 30 é muito, vou botar 15. Você tá com 15 alunos, que era quando eu estava começando. Eu tenho 4 anos que eu trabalho como personal. Então, foi bem no início, né, da pandemia. Aí eu estava lá começando, tinha 15 alunos, começou a pandemia, fiquei com nada, velho. Nada. Zerou aluno, zerou. Aí eu, meu Deus, o que é que eu faço para poder, tipo, mudar esse quadro? Porque, tipo, os alunos zeram, o dinheiro zera também, mas as contas continuam, cara. As contas tá ali, eu tô esperando o final do mês. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí nessa eu fiquei pensando o que é que eu podia fazer. Vou dar um desconto, cara, desconto absurdo, para ver se a galera vinha. Aí foi quando vou fazer isso, vou dar um desconto para ver se a galera vinha. E foi praticamente isso, tipo 1 mês. No outro mês, eu tava com 50 alunos. Real, não tô aumentando o número nenhum. Foi praticamente isso, 50 alunos. Eu tinha 8 grupos, ou eram 10 grupos, com 8, 10 pessoas no grupo online, fazendo ali online. Eu treinava de manhã até de noite. Em casa. Estava em casa, de manhã até de noite. O músculo ficava até assim, o músculo tremia mais do que eu aqui nervosa aí. Sério. Aí pronto, aí foi quando deu certo. Só estava entrando pessoas, eu estava até sem saber lidar. Aí foi quando eu preciso contratar uma pessoa que fique na administração, porque eu não estava mais sabendo lidar com tanto acesso, né? Muita gente estava entrando na hora e tal. Aí, pronto, aí foi só ladeira acima. Não foi ladeira abaixo, não, foi só ladeira acima, foi. Então,
Meu único problema só foi nesse primeiro mês. Chorei, fiquei triste, fiquei decepcionadíssima. Fiquei, caraca, e agora? O que é que eu faço, velho? Mas, graças a Deus, eu tive esse pensamento de diminuir o valor. Estava em casa, então não tinha custo de gasolina, tá, essas coisas. Então, deu para pagar as contas. Que aí foi quando você de vez se adaptou pro online. Né? E aí hoje você mescla os dois. Mesclo. Eu tenho alunos que... pronto, teve uma mesmo que estava... Ela mora aqui, mas foi para São Paulo esses dias. Aí ela treinava lá, em São Paulo mesmo. Direto tem uma que sai daqui, vai para Neópolis, treina lá no Neópolis online, tudo online. Então, não tem essa dificuldade, não. Não, a mágica do digital é essa, do online, né? Se você tá em qualquer lugar e você, não, toma aqui um treino. Poder fazer em qualquer lugar. E o treino era como? Em live? Você fazia live? Passava o treino pro grupo? Como é que era? Como eu disse, eu cobro muito de mim. Então, na primeira vez, quando eu fiz uma live no Instagram, não tenho muitos seguidores, mas os 2.000 que eu esperava dos meus seguidores não apareceram. A minha primeira live deu 50 pessoas, eu fiquei, meu Deus, 50. Assim, não é ruim. Ainda mais para quem estava online, entendeu? Sim. Tipo, não é ruim, mas como eu digo, eu me cobro muito. Eu queria que fosse... 1.500 pessoas. Pois eu tenho 2.000, eu tenho que ter umas 1.500 lá, né? Mas, tipo, quando deu 50 a primeira vez, eu falei, eu não vou mais fazer live, porque eu não posso ver esse número. O meu problema era ver, eu não posso ver esse número. Então, eu não fiz. Na verdade, eu fiz uma segunda live com uma amiga, que ela tá bombando aí, ultimamente. Mas eu preferi nem ver o resultado, porque eu tenho esse probleminha de números, né? De ver assim a quantidade. Então, eu preferi nem ver. Mas eu adaptei o Zoom, o aplicativo Zoom. Eu botava, por exemplo, você quer ser meu aluno, você fazia o cadastro, eu te mandava o link, você clicava no link e ia direto para a aula. Sim. Naquele horário combinado, entendeu? Aí lá naquele horário eu teria mais pessoas naquela mesma sala. E aí eu pedia para sempre deixar a minha janelinha maior, para poder me ver e não ficar vendo os coleguinhas. Sim. E aí eu fazia aula, eles repetiam o que eu fazia, tudo certo. Massa. É melhor que, sei lá, num grupo de 15 pessoas, por exemplo, 14 entraram, assim, não. Não, porque eu já sei que 14 entraram, entendeu? Tá, pra mim tá tudo certo. E aí, beleza, mas antes você já tinha uma intimidade com o Instagram ou você foi criando nesse processo? Nunca tive intimidade, não. Foi, na verdade, foi depois da pandemia. Depois da pandemia, eu comecei a ser amiga das câmeras. Eu comecei a ser amiga das imagens, comecei a me vai dar mais, você postar aqui uma fotinha e tal. Foi isso tudo depois da pandemia. Depois da pandemia foi quando eu comecei e também enxergar o quanto a rede social hoje está sendo o nosso meio de trabalho, né? Divulga bastante, extensão né? do seu trabalho, né? Se você exatamente. permitir. Eu fiz um vídeo esses dias não, tem um tempinho. Que eu postei assim, tipo, foi um vídeo zoando, eu postei assim, quando eu fui ver, o vídeo bateu quase 22 milhões. Eu olhei assim, gente, a pessoa tem 2.000 seguidores, com 22 mil lá olhando, gente, que foi isso que aconteceu? E foi o que você fez? Um vídeo engraçado, tipo... foi tipo assim, aluno... quando o personal falta, o aluno treinando sozinho, como é? Um personal, tipo... Quando o personal falta e o aluno vai treinar sozinho, como é a cabeça do aluno fazendo as coisas sozinho? Sim. Aí, digamos que dizia lá, tríceps mergulho. Aí o aluno vai e faz um mergulho no chão e fica lá assim. Aí. Mas ela foi só zoação. Prancha. Aí prancha é assim, né? Sim. Mas prancha ficou em cima do colchonete, igual no mar. Bom, eu olhei assim, vou fazer mais desses. Mas fez? Fiz, só que tá dando 5, 3, 4. Não chegou nesses 22 ainda não. Desses 22, o que é que você ganhou desses 22? Tipo, ganhou muito seguidor, ganhou cliente de fora? Eu não sei dizer se foi vindo por conta desse vídeo. Eu sei dizer que muita gente viu o meu vídeo. Mas você não sentiu nenhuma diferença de pedidos, de orçamento? Porque todo dia aparece uma pessoa diferente, uma pessoa... Então, eu não consigo saber, assim. Na verdade, quando eu mando a anamnese... No finalzinho da anamnese tem uma perguntinha lá que diz, você veio através de quem? Sim. Aí lá a gente consegue saber de onde veio. Só que esse vídeo nunca foi algo que eu botasse assim para
botar na anamnese, sabe? Sim, Você sim, vê sim. por causa daquele vídeo, não. Sim. Tipo, muitos vêm da rede social. Ou a metade vem de amigos indicando, entendeu? Então, não tenho como saber se foi por conta do vídeo ou não. Não foi. Foi mais ou menos assim. Mas ganhei muitos seguidores. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, né? O My Movement. E meu Instagram da empresa, ele tem 900 seguidores. E meus vídeos, hoje em dia, eu tenho 25 mil visualizações. Pronto, esse de 22 foi nele. De 900 seguidores. Então, um Instagram com 900 seguidores. Fazer essas 22, pô, caramba, eu olhei assim, ó, caraca, dá um susto, né? Oxi. Susto seria bom se fosse lá, né, seguindo, né? Ver o vídeo, opa, deixa eu seguir, seria aí, top, né, isso pessoal? é da hora. Ajuda aí também, vá. Dos treinos, você tem algum protocolo que você segue assim, tipo, vamos fazer mais calistenia, vamos fazer algo funcional, vamos fazer algo... É sempre com as coisas que a pessoa tem em casa ou você leva alguma coisa pra lá? Então, os treinos, eles sempre é feito conforme a necessidade do aluno, Tá. certo? Se um chegar para mim e falar, Mima, eu quero emagrecer, Mima, eu quero hipertrofiar, Mima, eu quero só saúde. Então, toda a priorização do treino vai ser feito conforme a essas por exemplo, na anamnese, tem um monte de pergunta lá que vai me dizer o que é que eu vou fazer no treino para esse aluno, entendeu? Se tiver algum problema, se tiver alguma cirurgia, se tiver não sei o que, isso tudo vai dizer o que é que você pode e o que é que você não pode. E com relação a material, eu ando com uma bolsa gigante, não trouxe hoje, mas eu ando com uma bolsa gigante que ela tem tudo que eu preciso caso um aluno queira fazer um treino em casa. Mima, eu quero fazer em casa, eu não quero ir para academia. Não tem problema. Mas você vai na academia com a pessoa também, né? Vou também, se quiser, vou na academia, vou em casa, vou na praça, vou na piscina. O que tiver ali, uma única coisa que eu não vou fazer é deixar você parado. É a única coisa, tenha certeza disso. Justo. Então, eu sempre ando com um material que dá para poder fazer todo tipo de exercício em casa. Seja ele funcional, seja ele calistenia, seja ele até musculação. Dá para fazer até a musculação. Nesse lance da... Sei lá, você tá com uma pessoa na academia e ela... Mima, eu tô pensando em fazer um crossfit. Você me recomenda? Aí você vai também em base da anamnese ou de acordo com o objetivo, ou se... Tipo, você, não, crossfit não faça não agora, você não tá pronto, então... Como é que é o processo? Então, eu nunca, seguro aluno nenhum. Eu sempre deixo o aluno ficar à vontade. Seja ficar comigo, seja ir para outro personal. Se quiser, eu indico outro personal também. Não tenho problema nenhum com isso. Como também exercícios. Quando o aluno ele tem muita dificuldade para fazer alguns exercícios em academia e ele fala, eu quero ir no crossfit e tal, a primeira coisa que eu falo, vá fazer um teste. Porque no teste ele vai saber. Naquele teste ali que ele vê o sufoco que ele vai passar, dependendo do aluno, ele vai dizer, não dá não para mim, não dá. Se for um aluno que tenha muitos problemas, joelho, ombro, essas coisas, eu já digo assim, rapaz, eu não aconselho não, mas... No joelho, essas paradas assim, né? Eu não aconselho não, mas se você realmente tem interesse de fazer um teste, ou então eu tento trazer esse aluno para outras áreas, né? Por exemplo, eu tenho um casal de aluno que a academia do condomínio deles estava em reforma. Aí eles chegaram para mim e falaram, e agora, o que é que a gente vai fazer? Aí tanta coisa a gente pode fazer. Vocês até podem escolher para a gente diferenciar, não ficar sempre aquela mesma coisa da semana. Vamos fazer funcional. A gente fez funcional o primeiro dia. No segundo, acho que a gente fez de novo, fosse funcional. No terceiro, eu falei, vamos para a piscina agora. Eu fiz uma hidroginástica com ele, eles amaram. É massa quando quebra nessa rotina. Por isso que eu gosto de trabalhar com o funcional. Eu sou personal, trabalho em academia, mas eu gosto muito do funcional. O funcional, ele faz com que a gente diversifique tudo. Tanto a alegria daquele circuito, que dá uma energia surreal, quando tem um grupo assim, certinho fazendo. Tanto aquela energia ali daquele grupo, como os exercícios também, que não vai ser sempre, eu vou ali, vou
fazer aqui um puxa-ferro, né? Puxar um ferro aqui e tal, vou agora fazer martelo e tal, não sei o quê. Não é sempre, tipo, não é paradinho, é sempre algo diferente. Vou meter um polichinelo, vou meter um burpee ali que todo mundo ama, certo? Não, alunos? pelo amor de Deus. Então, tipo, várias atividades, exercícios no funcional faz com que diferencie para mim, que eu sou muito elétrica, muito agitada. Para mim, o funcional é perfeito. É tanto que a academia, no meu caso, é em segundo lugar. Se eu conseguir jogar a bola, como eu disse, se eu conseguir jogar a bola, para mim tá ótimo. Se eu não conseguir, aí eu vou na academia para não ficar parado, entendeu? Então, dá para poder fazer trabalhar o corpo todo, inclusive, no funcional. Muitas coisas dá para fazer. Bem... E qual é a diferença entre esses três? Musculação, crossfit e funcional? Rapaz, eu sou um pouco... eu tenho a mente fechada um pouco pro crossfit. Eu tentei fazer uma vez, inclusive, porque eu gosto assim, eu gosto de acreditar vendo. Como eu tinha muita crítica, eu falei, não, eu não posso criticar sem saber, né? Então, eu vou fazer para poder ver se realmente é o que eu estou pensando. Eu ainda continuo com as minhas críticas, não julgo, mas também não é algo que eu vou falar assim, aluno, vá fazer, não é algo que eu vou aconselhar. Não é algo que eu vou falar assim, não faça. Não vou dizer, entendeu? Mas... Você vai dar seus porquês. Isso. Vou dar os meus, que não é nada. Mas eu vou dizer os meus. Mas, enfim, eu ainda acho que o CrossFit tem uma briga aí com os fisioterapeutas, essas coisas assim, porque, pra mim, como eu disse, meu pensamento, viu? Não me julguem, pessoas, posso ser leiga, viu? Só pra deixar claro. O funcional, ele, como eu comentei aqui, ele é uma atividade dinâmica. Você não vai estar fazendo sempre a mesma coisa, certo? Por mais que você trabalhe todo o corpo ali, é diferente de um exercício para o outro. A gente trabalha com tempo no funcional, a gente bota tipo 40 segundos, você está fazendo aquele exercício, depois troca, já vai para outro, para você fazer outro, até acabar o circuito de 10 exercícios, um exemplo. E já na musculação, não. Musculação é uma série, né? Você vai lá, faz a sua série, que tem que fazer, aí dá os 30 segundinhos, o tempinho que tem que dar, vai lá, repete de novo, depois que acabar, tu vai para outra série. No funcional, não. No funcional, a gente coloca ali vários exercícios e você vai trocando. Quando terminar os 10, aí você descansa e depois volta para fazer tudo de novo, 10 vezes. Só que é esse circuito que faz toda a diferença da dinâmica, entendeu? De você não ficar assim tão, digamos, como é que fala? Tão... Cansei, tipo, que negócio chato, que negócio parado. Sim, sabe, porque acomodado, musculação, né? às vezes, é uma modalidade bem solitária, né? Você faz, Tem isso também, sei o tem quê. isso também. Você vai fazer uma paradinha e vai Mas embora. é solitário quando não tem um personal. É. Quando tá com o personal, não é Eu veio com a solitário. animação junto do personal. Eu tenho vários alunos que criticavam a musculação, mas depois que começou a fazer com o personal, inclusive, viu a diferença que é. É solitário para as pessoas que têm dificuldade de prosseguir com aquele exercício, com aquela atividade. É solitário isso. Mas quando você tem uma pessoa que chega lá, você faça isso, faça aquilo, para você já é mais fácil. Porque a pessoa está dizendo para você fazer, entendeu? Então, Sim. vou lá... E eu já procurei ver personagens também pra mim, mas... Porque assim, quando você tá na academia, a academia normalmente é cheia. E os funcionários que estão lá não vão conseguir dar a atenção que você precisa, né? E o que acontece? Você tá lá fazendo sua repetição, e você acha que tá fazendo certo. Aí tá na última repetição, faltando 3 pra acabar tudo, aí chega a pessoa, ei, tá errado sua coluna, porque meu amigo, Oi. eu tô terminando. Me matei aqui sozinho. Lógico, estraguei todo o meu treino. Não, tá errado aí. Praticamente isso. Estraguei O tudo. ruim desses exercícios sozinho é exatamente isso. Uhum. O que eu acho chato da academia, que eu acho que ela deveria proporcionar mais professores para poder auxiliar. Tipo, caraca, se você não tem condições de acompanhar, não estou dando para acompanhar todos os exercícios, mas de acompanhar ali aquele aluno, principalmente novato que entrou agora. Se você não tem a condição de fazer isso, para que
botar tanta gente para entrar, para treinar, para fazer. Se você não tem como acompanhar, o chato que eu acho de academia é isso. Tenho muita... Pronto, no meu caso, eu tenho muito problema. Eu sou aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, eu tenho muito problema de treinar sozinha na academia. Eu tenho muito problema, porque eu não tenho... Eu sou muito imperativa. Eu não consigo parar aqui minha mente e pensar só naquele exercício. Se eu parar aqui na minha mente, daqui a pouco eu já estou pensando em Paris, em Messi, em Vini Júnior, entendeu? Tipo, nada a ver. Depois eu esqueci da série. Eu estou treinando, pô. Então, para mim, eu tenho essa dificuldade. Então, por eu ter essa dificuldade, eu sinto a necessidade de um personal. Entendi. Até para mim mesmo, que não tem problema algum. Entendeu? Isso tem? Eu já tive. Hoje não. Hoje, como eu disse, hoje eu estou com tanta demanda que eu estou tentando ainda conciliar meus horários, meus treinos e aí quando eu conseguir conciliar é que eu volto com o meu personal. Entendi. Esse lance do CrossFit, que você disse que tem críticas, eu acho massa. Assim, o CrossFit é todo uma embalagem bonita, né? Ele é uma embalagem que gera desejo em muita gente. E eu fui tentar fazer e teve um lá que eu desisti depois disso, que foi de ficar de cabeça pra baixo e fazer aquela flexão assim, sabe? E aí deu um jeito no meu pescoço, que eu fiquei, não vou morrer aqui, vou fazer um exercício, vou quebrar meu pescoço aqui por nada. E aí eu parei. E aí depois de um tempo, lá na academia que eu faço, tem CrossFit também. Só que eu acho que eu fiz errado. É só não fazer isso, faço outras coisas que me dá vontade de voltar, entendeu? Mas, e é engraçado, assim, o CrossFit. Que a gente vê a galera, porque assim, o CrossFit ele é muito de blogueiro. Sem ser pejorativo. Mas, por exemplo, tem muita gente que faz muita foto lá. Porque aí pega aquelas anilhas grandona e é tipo 2 quilos. Entendeu? E aí, nossa, aí na foto fica bonito, fica massa, entendeu? Aconteceu isso comigo. Um aluno chegou pra mim e falou, Mima, eu tenho uma sobrinha que ela tá crossfiteira, minha filha, se você vê, ela tá pegando cada peso, aí veja aqui. Só que não entende, né? Quando ele me mostrou que eu olhei assim. Aí eu, rapaz, você pega mais do que ela. Aí ele, não, o peso dele, eu tamanho desse peso, não, ele só é amassado, por isso que ele tá grande, mas é o mesmo peso que você faz. Mas exatamente, tipo, você vê assim, e nas fotos fica, nossa, que absurdo, ficou existe muito disso, careta existe. E tudo. É uma modalidade muito visual, é muito massa, eu acho massa, entendeu? Crossfiteiros não nos julguem, por favor, viu? Eu tô falando assim, Olha o que aconteceu comigo. Quando eu fui experimentar fazer esse teste de 1 mês, eu cheguei lá e disse, eu tenho esse problema na coluna por conta do atletismo e eu não consigo, tipo, eu tenho que ter cuidado, eu tenho escoliose, eu tenho um monte de coisa, eu sou quebrada. Se você ver aqui minha coluna, ela faz um zigue-zague assim, olha. Então, eu cheguei dizendo, eu tenho isso, eu preciso de um grande cuidado. Aí ele, não, tudo bem, tudo certo, vamos lá. O primeiro dia foi super ok. Assim, pra mim só foi um pouco chato porque é muito braço, eu detesto braço. Então, era muito coisa de braço que tinha que fazer, eu esperando os agachamentos, não tinha agachamento. Ou eu tava indo nos dias errados, não sei, não tinha, velho. Assim, eu vejo Um dia ou outro botava lá um caixote, que eu amo pular naqueles caixotes. Um dia ou outro botava, mas eu acho que eu tava indo nos dias errados. Entendi. Enfim, aí teve uma vez que eles pediram pra fazer... Eu esqueci até o nome desse exercício, que você pega a barra, puxa no quadril e volta até lá no chão. Puxa no quadril e volta até lá no chão. Cara, eu fiz esse exercício que eu juro a você, que eu nem sei como foi que eu me levantei no outro dia. Porque eu saí em uma dor terrível na coluna, terrível, que eu fiquei, cara, como é que pode? E o pior, eu disse assim, não, eu tinha 1 mês, inclusive, não estava nem completando 1 mês. Aí eu tava só com a barra, porque só aquela barra ali o peso de todo mundo ali. Aí o professor veio, não, bota aí um pezinho. Aí foi lá e colocou uns pesos do lado. Eu, não vou conseguir. Ele, você vai conseguir. E todo mundo na minha frente, peso de cada tamanho. Tá, então eu vou também. Aí eu peguei... Eu sou competitiva. Tá. Pois né? Eu aqui, a franguinha, reparei. Não, vou tentar também, tá? Acabei comigo, então foi quando eu também já tinha meus pensamentos diferentes aí. Eu, não vou não, deixei eu na minha musculação, no meu funcional mesmo. Que inclusive funcional é meu amor e acabou. Nossa. Aí pronto.
Por isso que eu também, não, tipo assim, eu não critico. Eu posso ser muito leiga nesse assunto, posso, não tiro essa hipótese. Mas até eu conseguir encontrar as palavras certas que façam com que eu acredite no bem que o CrossFit faça, até isso acontecer, eu ainda vou continuar com esse pensamento de que o CrossFit talvez seja não seja talvez um exercício tão bom para todo mundo. Para todo mundo, Sim, viu? Só para deixar claro, é todo mundo. Para umas pessoas e outras sim. Sim, sim. Mima, como é que você, a My Movement, ela nasceu na pandemia? Como é que foi o surgimento dela? Então, o surgimento do MAI foi triste, inclusive, no começo. No começo. Eu estava passando por uma grande dificuldade e essa parte da dificuldade também era uma crise de depressão. E aí minhas amigas, Doris, Patrícia, eu amo tanto, tentaram me ajudar para fazer com que eu me levantasse, para fazer com que eu tipo, saísse desse estágio. E aí elas começaram a falar assim, Doris, inclusive, Mima, começa com minha mãe, você treina minha mãe, e aí a gente começa a divulgar, faz um Insta e tal. Aí foi quando eu falei, né? E o nome? Como é que vai ser o nome? Aí a gente sentou não, foi online, tudo online mesmo. Sentou assim, na cama lá, deitadinha, pá. E a gente pensando tal, como é que você quer? Eu queria algo que sempre falasse, que me mostrasse, tipo, que fosse algo. Eu não queria que ficasse assim, Mima Fitness, eu não queria algo do tipo assim, mas eu queria que tivesse o meu nome também no meio. E aí na nossa conversinha foi quando surgiu esse My, que seria o Mi de Mima, e no inglês, né, meu. E aí, o quê? O Fit não, My Fit não, mas não sei o quê. Aí foi quando a gente conseguiu encaixar com esse movimento, que seria meu movimento, e o My lembrando o de Mima, né? Mima, o restante. Aí pronto, aí foi quando eu comecei com a mãe dela, e aí depois da mãe dela, minha irmã pediu também para treinar comigo, aí minha irmã trouxe a amiga dela. Aí depois disso, Doris conseguiu a irmã dela para treinar comigo também. Então foi quando comecei a levantar, surgiu o My Movement. E aí pronto, aí hoje, a minha ideia do My hoje a gente trabalha somente com personal, certo? Mas eu também trabalho em empresas. Eu dou aula na Energisa e dou aula na Impacto Construção. E o MAI hoje eu quero abrir ele para esse estágio, para esse lado, assim, do funcional na empresa, que é algo que não tem muito aqui em Aracaju, né? O funcional tem alongamento, tem ginástica laboral, essas coisas, mas o funcional é difícil. Então eu pensei assim, eu quero fazer algo que não tem, eu não quero algo que todo mundo faça. Então puxei para esse lado das empresas. Eu estou 5 anos na Energisa, inclusive, já, muito tempinho já. A Impacto está começando agora, tem 1 ano com ela. Aí o MAI é dividido nisso, no funcional para empresas e no personal particular, entendeu? Entendi. E aí até hoje são 4 anos com uma história gigantesca. Tenho muitos altos e baixos nessa. Pô, mas massa, mas nunca vi empresa de saúde voltada para a empresa assim. E aí você faz o quê? Vai em um pátio da empresa e junta os funcionários para fazer? Exatamente, a empresa ela proporciona esse momento de lazer, né? De autocuidado. Eles arrumam lá, por exemplo, na Energisa. Tem um galpão lá que não é galpão para isso, mas eles deixam esse espaço liberado para eu poder chegar lá com os meus materiais, monto o funcional, aí todos os funcionários vêm, faz aquela atividade lá rapidinho e tal, depois sai, termina, alonga, vai todo mundo embora. Hoje, inclusive, eu tenho muitos resultados na Energisa de melhoria no trabalho depois dessas atividades, entendeu? Por exemplo, na Energisa, muitos sobem naquele carrinho lá para poder coisar o fio, né, tal. E tem muitos que são fortes, né, que têm um peso maior. E aí a intenção da Energisa era isso, desses pessoal não ter essa dificuldade nesses momentos. Então, vários vão para lá, fazem esse funcional, muitos já emagreceram, muitos já tenho vários resultados, inclusive. Muitos já emagreceram, muitos já melhorou, por exemplo,
aquele índice de funcionário que falta o tempo todo. O que menos tem é isso agora. Dos alunos que vão, entendeu? Não sei os outros que não vão. Mas dos que vão, não tem mais aquele de, tô doente, tô ruim, não sei o quê. Porque a atividade, ela previne, né? Então, você prevenindo, você evita com que você tenha muito índice de falta, assim, no E é trabalho. semanal? É semanal. Pô, que massa. Semanal. Eu faço 2 vezes na semana lá. Na Impacto eu faço 4 vezes na semana. Tô louco. E aí, fora isso, a Energisa também colocou a corrida. Eu também eu tenho um clubezinho de corrida com eles lá na Orla. Todos os sábados a gente vai faz uma corridinha. E aí juntou a sua personalidade elétrica com a Energisa. Tudo, pronto, aí dá um choque, meu filho. Há 5 anos já, há 5 então anos. encaixou certinho. Encaixou Pô, certinho. Que massa, que massa. E é isso. A gente Beleza. trabalha cuidando, né? Né? É o que eu amo. Muito obrigado por ter vindo. Foi um papo muito massa, dá pra gente ficar conversando por mais tempo aqui. Já deu quase 1 hora. Você viu que você disse que ia ser tranquilo. E foi voando. Então, muito obrigado. Se quiser deixar o seu Instagram pra galera te seguir, fica à vontade. Deixa eu tentar lembrar. É arroba. O meu, nada. né? O meu é arroba Mimarrísia, pra ficar fácil, Mimarrísia. E o da minha empresa, do meu trabalho, é arroba _ My Movement, certo? Segue lá. Pronto. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse podcast com a gente aqui. Foi um papo muito massa. Então, se movimentem. Se você quiser gravar seu podcast, sua videoaula, anúncios, qualquer coisa relacionada a áudio e vídeo, arroba Estúdio Jardins, que a gente manda um DM pra gente, que a gente vai conversar com você, entender seu projeto e vamos botar esse projeto pro ar. Beleza? Valeu, tamo junto.